13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Foi dentro das fronteiras do Império Romano que, por desígnio do Altíssimo, nasceu a Santa Igreja Católica. No entanto, esse imenso poder temporal, vendo o poder espiritual nascer misteriosamente e florescer com rapidez desconcertante, mostrou-se de início intrigado e receoso e, por fim, hostil a ponto de chegar às violências mais extremas. Os sublimes ensinamentos cristãos contradiziam frontalmente os costumes vigentes entre aqueles homens de coração duro. Vítima de toda sorte de calúnias, a Igreja nascente viu-se alvo de sangrentas perseguições desencadeadas pelas autoridades romanas com o objetivo de sufocá-la de modo inexorável. No entanto, era o próprio Deus quem permitia que sua Igreja passasse pela longa prova da dor e do sacrifício. Com efeito, após cada perseguição, o cristianismo ressurgia mais numeroso, brilhante e cheio de fé. No reinado de Diocleciano, entre 284 e 305, esse clima de horror chegou ao auge. Por um edito deste imperador, todas as igrejas deveriam ser demolidas e todos os cristãos que exerciam cargos públicos seriam obrigados a abjurar a fé em Cristo. É nesta última fase do período das grandes perseguições que surge uma alma de rara virtude, a jovem Luzia. O nome Luzia ou Lúcia vem de lux, luz. A luz é bonita de se ver porque, segundo Ambrósio, ela está por natureza destinada a ser graciosa para a visão. Ela se difunde sem se sujar, por mais sujos que sejam os lugares em que se projeta. Seus raios seguem linha reta, sem a menor curva, e sem demora, ela atravessa imensas extensões. Daí ser apropriado o nome de Luzia para aquela virgem bem-aventurada que resplandece com o brilho da virgindade, sem a mais ínfima mácula, que difunde calor sem nenhuma mescla de amor impuro, que vai direto a Deus sem o menor desvio, que sem hesitação e sem negligência segue em toda a sua extensão o caminho do serviço divino. Luzia também pode vir de lucis via, caminho da luz. Nascida em Siracusa e oriunda de uma família nobre e cristã, logo no desabrochar da adolescência, consagrou-se a Jesus, oferecendo-lhe a flor da sua virgindade. Esta promessa de castidade perfeita não era incomum nos primórdios do cristianismo, pois o próprio Salvador chamava grande número de almas à prática desta angélica virtude. Um dia, Jesus, respondendo a uma pergunta dos discípulos sobre os pesados encargos do casamento, disse-lhes: nem todos são capazes de compreender esta doutrina, mas somente aqueles a quem foi concedido do alto. Há homens, prosseguiu ele, que são inaptos para a vida conjugal, e outros, pelo contrário, que de livre e espontânea vontade renunciaram ao matrimônio por amor ao reino dos céus. Pela primeira vez, ressoava na história o chamado cristão à virgindade, e seu eco repercutiria em almas como as de Cecília, Águeda, Inês e tantas outras que, sobrepondo-se às leis da carne e da matéria, se lançariam alegres em voos admiráveis de perfeição espiritual. Seu pai faleceu quando ela era ainda muito menina. Sua mãe, Eutícia, embora cristã, não tinha se despojado totalmente das glórias e atrações deste mundo. Assim, desejosa de proporcionar à sua filha um futuro cheio de fama e de honra, a exortava a casar-se com um jovem rico e bem colocado, mas pagão. A casta Luzia, que mantinha seu voto em segredo, procurava sempre se esquivar desse assunto. Punha toda a sua confiança em Deus e aguardava uma oportunidade providencial para revelar à mãe sua resolução firme e decidida de pertencer somente a Cristo. As fervorosas orações feitas por ela nessa intenção foram prontamente atendidas. Logo se apresentou uma boa ocasião.
Apesar das atrozes perseguições aos cristãos, celebrava-se todo ano, na própria Sicília, a festa de Santa Águeda, ou Ágata, a virgem da cidade de Catânia, martirizada por volta do ano 250. Os prodígios por ela operados tornaram-na tão conhecida que acorria gente de todas as partes para implorar sua intercessão. Ora, havia já alguns anos, Eutícia sofria muito de um fluxo de sangue. Por isso, Luzia, que tinha grande devoção a essa Virgem Marte, sua conterrânea, persuadiu a mãe a ir em peregrinação até seu túmulo para implorar a cura de tal enfermidade. Quando entraram na igreja, o assombro tomou conta das duas. Transcorria uma solene celebração e naquele exato momento proclamava-se a palavra do Santo Evangelho. Então, uma mulher que havia 12 anos padecia um fluxo de sangue e gastara tudo quanto possuía sem ter sentido melhoras. Tendo ouvido falar de Jesus, foi por detrás entre a multidão e tocou o seu manto. Imediatamente parou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo estar curada do mal. Jesus, conhecendo logo em si mesmo a força que saíra dele, voltado para a multidão, disse: Quem tocou os meus vestidos? Os seus discípulos responderam: Tu vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E Jesus olhava em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que se tinha passado nela, foi prostrar-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Jesus disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada do teu mal. Estupefatas e em extremo comovidas ao ouvirem essa passagem do Evangelho, caíram de joelhos e começaram a rezar. Assim ficaram durante muito tempo. Terminou a cerimônia, todos se retiraram e elas, dando-se conta de que estavam sós, prostraram-se diante do sepulcro de Santa Águeda para implorar a bondade de Deus pela intercessão de tão poderosa advogada. Quis, porém, o Senhor manifestar-se a Luzia por meio de um sonho profético. Cansada pela fadiga da viagem, acabou a jovem caindo num sono profundo. Enquanto dormia, apareceu-lhe Santa Águeda, rodeada de um coro de anjos. Seu vestido era de uma beleza sem par, adornado de safiras e pérolas finas. Seu rosto alegre e sereno resplandecia como o sol, enquanto ela dizia: Minha queridíssima irmã e virgem consagrada a Deus, porque pedes pela intercessão de outrem o que tu mesma podes obter para tua mãe? Eis que ela se encontra já curada pela fé que tu tens em Jesus Cristo. Assim como ele tornou célebre a cidade de Catânia por minha causa, tornará também gloriosa a cidade de Siracusa pela tua mediação, pois soubeste preparar no teu puro coração uma agradável morada para teu Criador. Ao ouvir estas palavras, levantou-se Luzia ainda mais convicta de sua consagração a Deus. Contou então à sua mãe a reconfortante visão e acrescentou que, pela graça de Deus, ela estava totalmente curada de sua enfermidade. E a jovem aproveitou a oportunidade para dizer-lhe confiante: Agora, minha mãe, uma só coisa te peço. Em nome daquele mesmo que te devolveu a saúde, deixa-me conservar minha virgindade, pertencendo somente ao nosso Criador. Repartamos entre os pobres os bens que preparaste para o meu casamento, e teremos grande tesouro no céu. Eutícia se deixou convencer, e voltando para casa, passaram todo o dia a vender uma parte dos bens, distribuindo dinheiro aos pobres, segundo as instruções da comunidade cristã à qual pertenciam. A notícia da partilha do patrimônio chegou aos ouvidos do noivo, e ele perguntou a razão daquilo à mãe de Luzia. Esta respondeu que sua filha havia encontrado um investimento mais rentável e mais seguro, daí estar vendendo seus bens. O insensato, crendo tratar-se de um comércio plenamente humano, passou a colaborar na venda daqueles bens, buscando os melhores negócios. Quando soube que tudo o que fora vendido tinha sido dado aos pobres, cheio de fúria, este foi ter com Eutícia e testemunhou com seus próprios olhos, mãe e filha, dando aos pobres suas joias e objetos preciosos.
Fora de si, correu até Pascásio, então prefeito da cidade, para acusar Luzia de praticar a religião cristã e de violar as leis imperiais. Assim, iniciou-se o processo que levaria esta santa a brilhar no mais alto dos céus, junto à nobre multidão dos gloriosos mártires. Edificante e arrebatador foi o julgamento da corajosa jovem. Refutou todos os argumentos e ameaças de Pascásio, e seu simples olhar impunha respeito. Vendo o juiz a serena segurança da prisioneira, tentou primeiramente persuadi-la com suaves palavras, a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Pascásio perguntou-lhe: quem são estes corruptores? Luzia respondeu: os que corrompem o espírito são vós, que aconselhais as almas a abandonarem o Criador. Os que corrompem o corpo são os que preferem os gozos corporais às delícias eternas. Pascásio ameaçou-a: vais parar de falar quando começares a ser fustigada. Ao que Luzia respondeu prontamente: as palavras de Deus nunca terão fim. Então tu és Deus? Perguntou-lhe Pascásio. Eu sou escrava do Deus que disse: quando estiverdes em presença de reis e de juízes, não vos preocupeis com o que dizer. Não sereis vós a falar, pois o Espírito Santo falará por vós. Respondeu Luzia. Então o Espírito Santo está em ti? Tornou Pascásio. Os que vivem em castidade são templos do Espírito Santo, respondeu-lhe Luzia. Depois, ante a irredutível fé de Luzia, passou das adulações para a mais terrível ferocidade. Impávida, ela respondeu-lhe sem hesitar: tu te preocupas em seguir as leis dos príncipes desta terra, enquanto eu procuro meditar dia e noite os mandamentos do Senhor. Tu te preocupas em comprazer o imperador. Eu tudo faço para agradar a meu Deus, a quem consagrei minha própria virgindade. Pascásio afirmou: então vou mandar que te levem ao lupanar para que sejas violada e percas o Espírito Santo. Luzia respondeu: o corpo só se corrompe se o coração consentir. Se fizeres com que eu seja violentada, será contra minha vontade e ganharei a coroa da pureza. Jamais terás meu consentimento. Eis meu corpo, ele está disposto a toda sorte de suplícios. Por que hesitas? Começa a me atormentar, filho do diabo. Imediatamente, Pascásio deu aos carrascos ordem de amarrar a inocente vítima e arrastá-la até uma casa de infâmia, para ela perder a honra da virgindade antes de ser decapitada. Convidai o povo todo e torturai-a até a morte. Ora, o que podem todas as forças humanas contra a onipotência de Deus? Os olhos do bom pastor pousavam sobre sua serva fiel e por isso impediu que os verdugos conseguissem tirá-la do lugar onde se encontrava. O Espírito Santo a fez ficar imóvel e tão pesada que não conseguiram forçá-la a se mover. Pascásio mandou chamar 1000 homens e amarrar seus pés e suas mãos, mas eles não foram capazes de movê-la de modo algum. Aos 1000 homens ele acrescentou 1000 parelhas de bois, mas a Virgem do Senhor permaneceu imóvel. Tentavam em vão empurrá-la. Luzia permanecia imóvel, detida por uma mão invisível. Então convocou feiticeiros para movê-la com seus sortilégios, mas eles nada conseguiram. Pascásio então perguntou: que malefícios são esses? Por que uma moça não é movida por 1000 homens? Luzia respondeu: não são malefícios, e sim benefícios de Cristo, e ainda que acrescentasses 10.000 homens, tu não me verias menos imóvel. Acreditando Pascásio na opinião segundo a qual se poderia livrar uma pessoa de malefícios, jogando urina sobre ela, mandou que se fizesse isso com Luzia, mas ela continuou sem se mover. Obstinado no mal, Pascásio mandou levantar em volta da santa uma enorme fogueira. Ela fitava sem medo o tirânico juiz, dizendo: pedirei ao Senhor que este fogo não me atinja, para que os fiéis reconheçam o poder de Deus e os infiéis fiquem ainda mais confundidos. E efetivamente as chamas também fracassaram. A jovem ficou incólume em meio às labaredas. Derrotado, Pascásio ordenou finalmente que a cabeça da Virgem fosse cortada à espada. Uma celestial alegria transpareceu em seu semblante ao ver que tinha chegado a hora do supremo encontro com seu Redentor.
Entretanto, não morreu naquele instante. Caindo de joelhos, foi acolhida nos braços de alguns cristãos que assistiam ao seu martírio. Antes de falecer, a Virgem Marte prognosticou o fim das perseguições de Diocleciano e Maximiano e o início de uma era de grande paz para a Santa Igreja. Esta profecia não tardou a tornar-se realidade. Apenas 2 anos após sua morte, subiu ao trono Constantino, o Grande, que promulgou em 313 o Edito de Milão, concedendo liberdade ao culto cristão em toda a vastidão do império. Estavam, assim, largamente abertas as portas para a Igreja desenvolver-se triunfante ao longo dos séculos. Dizia então Santa Luzia antes de falecer: eu vos anuncio que a paz foi restituída à Igreja, porque hoje Maximiano acaba de morrer e Diocleciano de ser expulso do seu reino. Da mesma forma que minha irmã Águeda foi eleita protetora da cidade de Catânia, assim também fui eleita guardiã de Siracusa. Enquanto a Virgem assim falava, chegaram os funcionários romanos que prenderam Pascásio, agrilhoaram-no e levaram-no ao César, pois este ficara sabendo que ele tinha saqueado toda a província. Chegando a Roma, Pascásio compareceu diante do Senado, foi declarado culpado, condenado à pena capital e executado. Quanto à Virgem Luzia, não foi tirada do lugar em que sofrera, e só rendeu o espírito depois que alguns sacerdotes lhe deram o corpo do Senhor. Então todos os presentes disseram Amém. Ela foi sepultada naquele mesmo lugar onde foi construída uma igreja. Seu martírio ocorreu no tempo de Constantino e de Maxêncio, por volta do ano 304 do Senhor. Na Igreja de Cristo, Luzia, mais uma mártir, no céu, mais uma santa. A mistura de várias lendas e histórias sobre os olhos de Luzia vão acabar construindo essa tradição de ela ser a padroeira da visão. Provavelmente essa ligação da santa com os olhos tenha uma origem etimológica. Luzia, afinal, vem do latim lux, ou seja, luz. Fato é que desde os primeiros séculos do cristianismo, ela passou a ser invocada para curar as doenças da visão. O pesquisador Alves comenta que os olhos são as janelas por onde a luz penetra o nosso ser, permitindo que contemplemos a beleza das coisas e acolhamos pelo olhar nossos semelhantes. Ela é invocada não apenas contra a cegueira física, mas também contra a cegueira que nos impede de enxergar que Deus é nossa luz e a vida só vale a pena quando se torna um ato de amor total a Ele e ao próximo. Frisa o pesquisador. Alves conta que a devoção a Luzia passou a ocorrer em nível local logo após sua morte. O túmulo dela em Siracusa logo se tornou lugar de peregrinação, para onde as pessoas acorriam a fim de venerá-la e invocar sua proteção. Sobre seu sepulcro foi erguida uma igreja, e desde o século IV ela já era venerada entre as mais ilustres virgens e mártires da igreja. A inscrição encontrada no cemitério de São João, em Siracusa, e a inserção de seu nome no cânone da missa, tanto em Roma quanto em Milão, conferem-lhe lugar importante na história da Igreja e uma missão: ser uma luz nos caminhos escuros da humanidade. O pesquisador lembra, entretanto, que seu culto se tornou mais propagado a partir do pontificado do Papa Gregório Magno, entre 540 e 604, pois foi ele quem inseriu o nome de Luzia no cânone da missa, juntamente ao de outras santas. Assim, com a inclusão da missa em memória dessas santas nos missais e livros litúrgicos, a devoção a ela se difundiu por toda a igreja. No Brasil, a colonização portuguesa acabou trazendo a devoção. São muitas as localidades que trazem o nome de Santa Luzia, comenta o hagiógrafo. Já em 1773, foi-lhe erguida na antiga fazenda de Santa Luzia uma capela em sua honra. Essa capela daria origem à cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Atualmente, a Catedral de Mossoró ocupa o lugar dessa antiga capela e a festa de Santa Luzia é um dos principais eventos religiosos da cidade, reunindo milhares de devotos. Padre Gasques entende haver um papel social nessa devoção.
É uma devoção que nos anima à caminhada, comenta, lembrando que certa vez uma paroquiana contou-lhe que saiu da consulta oftalmológica tão desanimada que sua primeira reação foi rezar para Santa Luzia. Esta devoção vem de encontro às inúmeras enfermidades dos olhos, analisa o padre. A procura dos pobres ao atendimento ocular certamente é deficiente. Os recursos médicos na área da oftalmologia, clínicos e remédios são inacessíveis por uma parte da sociedade que tem apenas a fé em Deus e aos santos a quem recorrer. Conclui Padre Gasques. Tu vences, ó Cristo, pelas provas dos mártires. Oremos. Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados, antes de negar a fé e conspurcar vossa alma, e Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros 2 olhos sãos e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós, para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo, e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos anjos e santos. Ajudai-nos a perseverar na fé, mesmo quando tudo parecer treva. Confio em vossa intercessão junto a Jesus para o alcance da graça de que tanto necessito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém. Santa Luzia, rogai por nós.